sob o manto silencioso da noite, quando a lua se ergue como um farol prateado sobre a imensidão escura e as estrelas pontilham o céu como joias antigas, convido você, sim, você, a embarcar comigo em uma jornada que atravessa séculos, que cruza desertos e mares, que nos leva até os portões do Egito Antigo e de lá para terras áridas e sagradas. Contaremos lentamente, pacientemente, como se cada palavra fosse um passo, a história de um homem chamado Moisés. Ele não foi apenas um personagem bíblico, não foi apenas um profeta, nem apenas um libertador. Moisés foi e ainda é símbolo de resistência, de fé e de liderança. Vamos caminhar junto com ele, desde o momento em que foi colocado sobre as águas do Nilo até o instante em que, já idoso, contempla de longe a terra prometida. Então, já aproveita para curtir este vídeo, se inscrever no canal e me contar nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Vamos começar a história. Mas antes, precisamos entender o mundo no qual ele nasceu. Respire fundo. Feche os olhos se quiser e permita que o som das minhas palavras leve você até um tempo muito, muito distante. Capítulo 1. O Egito e a sombra da escravidão. O Egito Antigo, uma terra de contrastes. Imagine, de um lado o deserto dourado, vasto, interminável, onde o vento levanta redemoinhos de areia que dançam sob o sol abrasador. De outro, o rio Nilo, majestoso, profundo, serpenteando como uma veia azul escura no corpo dourado do deserto. Nas margens, palmeiras e campos verdes, onde o trigo e a cevada crescem alimentados pelas cheias anuais. Era ali, nessa terra de abundância e mistério, que os descendentes de Jacó, o patriarca hebreu, viviam há séculos. Tinham chegado ao Egito nos dias de José, aquele que fora vendido como escravo por seus irmãos, mas que, pela providência divina, se tornou governador do Egito. Nos tempos de José, o povo hebreu encontrou abrigo e prosperidade. Mas o tempo passou. Gerações vieram e se foram, e a memória de José e de sua importância se apagou da mente dos faraós. A Bíblia, no livro do Êxodo, nos diz que levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José. Esse faraó olhou para os hebreus e viu não aliados, mas uma ameaça. Eles eram numerosos, fortes e se multiplicavam rapidamente. E o medo? O medo é uma semente perigosa quando plantada no coração de um governante. Temendo que os hebreus pudessem se aliar aos inimigos do Egito em tempos de guerra, o faraó decidiu oprimi-los. E assim, o povo que um dia viveu em liberdade passou a conhecer o peso da escravidão. Eles foram forçados a construir cidades-armazéns como Pitom e Ramessés. Sob o sol inclemente, com ferramentas pesadas e vigilância constante, moldavam tijolos de barro misturado com palha. Seus corpos se curvavam, suas mãos se calejavam, e seus espíritos começavam a se cansar. Curiosamente, quanto mais eram oprimidos, mais se multiplicavam. Era como se a força de Deus estivesse silenciosamente sustentando aquele povo. E o faraó, vendo isso, endureceu ainda mais o jugo sobre eles. Foi então que veio a ordem mais cruel. Todo menino hebreu que nascer, lançareis no rio, mas toda menina deixareis viver. Essa ordem, registrada no Êxodo e ecoada em tradições orais hebraicas, espalhou terror entre as famílias. As mães viviam com o coração acelerado, temendo o dia do parto, temendo ouvir o choro de um filho que talvez não sobrevivesse. Os pais olhavam para o horizonte, temendo ver a poeira levantada pelas sandálias dos soldados egípcios se aproximando. Os escritos do livro dos Jubileus, um texto antigo respeitado por alguns judeus, narram que, nesse tempo, muitas mulheres escondiam suas gravidezes o quanto podiam para evitar que os oficiais soubessem. Algumas até davam à luz em cavernas ou campos distantes, na esperança de salvar seus filhos.
E foi nesse cenário de opressão e medo que um menino estava prestes a nascer, um menino destinado a mudar a história de sua nação. Parte 2. A infância de Moisés e o chamado do destino. O menino que o Nilo não engoliu, o pequeno que desafiou o decreto real sem nem saber pronunciar seu próprio nome. Assim, começa o capítulo mais delicado da história de Moisés. Um período em que a mão invisível de Deus parecia escrever silenciosamente sobre as águas turvas do Egito. O faraó, endurecido de coração e tomado pelo medo do crescimento do povo hebreu, havia decretado: todo menino que nascer dos hebreus, lançareis ao rio. Não era apenas um ato de crueldade, era uma estratégia política. Diminuir os homens significava enfraquecer os guerreiros futuros, sufocar revoltas antes mesmo de nascerem. Os papiros do Egito, em escritos como os textos de Amon, registram práticas semelhantes em outros tempos de tensão, quando governantes acreditavam que a morte precoce de uma geração poderia garantir a estabilidade de um império. Mas o que Faraó não sabia é que naquele exato momento o Eterno tecia uma história que atravessaria séculos. A mãe de Moisés, Joquebede, era uma mulher de fé e coragem incomuns. Ela observou seu filho recém-nascido e viu nele algo que não conseguia explicar, como se o brilho de seus olhos carregasse promessas antigas, promessas feitas aos patriarcas. Durante 3 meses ela o escondeu, abafando seu choro, desviando olhares curiosos, sentindo o peso da espada da lei pairando sobre sua casa. Mas, como conta o livro de Êxodo, não podendo mais escondê-lo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche e pôs nele o menino. Essa cena, tão simples e tão dramática, ecoa outras histórias antigas, como a lenda suméria de Sargão de Acade, que também foi colocado em um cesto e lançado às águas para escapar da morte. O cesto, embalado pelo fluxo lento do Nilo, parecia flutuar ao sabor do acaso. Mas quem lê com olhos espirituais sabe, ali não havia acaso, havia um plano. As águas que devoraram tantos meninos tornaram-se caminho para aquele que seria o libertador. Alguns estudiosos apontam que o local onde Joquebede deixou o cesto era próximo aos Jardins Reais. Não um gesto aleatório, mas um cálculo providencial, talvez inspirado pelo próprio Deus. E assim, como o próprio Êxodo narra, a filha de Faraó desceu a se lavar no rio e viu o cesto no meio dos juncos. Ao abri-lo, ela se deparou com o choro de um bebê. Choro que não era apenas de fome ou medo, mas um clamor profético. Movida por compaixão, ela decidiu criá-lo como filho, dando-lhe o nome de Moisés, que significa tirado das águas. Na tradição judaica, o nome também carrega o sentido de aquele que tira, uma sutil profecia de que um dia ele tiraria seu povo da escravidão. O curioso é que, pela providência divina, a própria Joquebede foi chamada para amamentar o menino, agora sob a proteção real. Imagine o paradoxo: o menino que Faraó queria morto estava sendo criado com recursos do próprio palácio. Essa ironia da história é uma marca recorrente na narrativa bíblica, o opressor financiando, sem saber, o crescimento do libertador. Os anos passaram e Moisés cresceu entre 2 mundos. No palácio, ele aprendeu a ler hieróglifos, a estudar astronomia, medicina e administração, tornando-se conhecedor da cultura e da ciência egípcia. Fora dele, mantinha contato com sua herança hebraica, ouvindo histórias sobre Abraão, Isaque e Jacó, sobre o Deus que fez promessas e nunca as quebrou. Flávio Joséfo, historiador judeu do século I, relata que Moisés foi um general de destaque no exército egípcio, liderando campanhas contra os etíopes. Embora alguns questionem essa versão, ela ilustra como ele foi treinado não apenas para pensar, mas para liderar. Mas o coração de Moisés estava dividido.
Por mais que vestisse linho egípcio e caminhasse pelos corredores dourados do palácio, ele sabia que não pertencia àquela terra. O sangue de escravo corria em suas veias. A opressão que ele via nas ruas não era de estranhos, mas de seu próprio povo. O chamado do destino, porém, não veio em palavras suaves, mas em um ato impulsivo. Um dia, ao ver um egípcio espancando um hebreu, Moisés reagiu. Não foi apenas indignação, foi a erupção de anos de tensão interna. Ele matou o agressor e escondeu o corpo na areia. Mas a areia do deserto não guarda segredos para sempre. No dia seguinte, ao tentar apartar uma briga entre dois hebreus, foi confrontado. Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Era o prenúncio de uma rejeição que o acompanharia em outros momentos da vida. Temendo pela sua vida, Moisés fugiu para Midian, deixando para trás o luxo, a segurança e a glória. No caminho, talvez tenha lembrado de histórias antigas sobre patriarcas que também deixaram sua terra guiados por Deus. Mas para ele, naquele momento, não havia promessa clara, apenas o peso da incerteza. Em Midian, ele conheceu Zípora, filha de Jetro, sacerdote local, e começou uma vida nova como pastor. Para muitos, essa seria a aposentadoria precoce de um homem que falhou. Mas Deus via de outra forma. No silêncio do deserto, na solidão das pastagens, o libertador estava sendo moldado. As habilidades aprendidas no palácio seriam agora temperadas pela paciência, pela humildade e pelo isolamento. Então, no Monte Horebe, o improvável aconteceu. Uma sarça ardia, mas não se consumia. A cena descrita no Êxodo é ao mesmo tempo misteriosa e simbólica. A sarça representa Israel, queimado pelas aflições, mas não destruído. A voz que chamou Moisés, Moisés, não era apenas um convite, era a revelação de um propósito que o perseguia desde o nascimento. Deus se apresentou como Eu sou o que sou, o mesmo que falou com Abraão, Isaque e Jacó. E deu a Moisés uma missão impossível: voltar ao Egito e libertar o povo. Capítulo extra: o rei em Cush. Há um silêncio que paira sobre os anos intermediários da vida de Moisés. Um silêncio que para muitos é apenas um intervalo esquecido. Mas, segundo antigas tradições, preservadas no livro de Jazar e em velhos manuscritos, esse silêncio não foi vazio. Ele foi preenchido por acontecimentos dignos de um épico. Depois que Moisés fugiu do Egito, deixando para trás a glória e os perigos da corte de Faraó, o deserto o recebeu. Os ventos quentes o cobriram de poeira, e as noites frias o fizeram recordar cada pedra das ruas de Mênfis. Ele se afastava do poder, mas o poder, de certo modo, viria até ele. Conta-se que, a muitas jornadas dali, o reino de Cush, ou Quix, como alguns chamavam, enfrentava uma ameaça persistente. A cidade real estava cercada por inimigos, e as muralhas altas escondiam um terror rastejante. As passagens e fossos em torno das defesas haviam sido infestados por serpentes venenosas, colocadas como barreira viva para impedir qualquer tentativa de libertação. Eis que Moisés, viajante e estrangeiro, chegou até aquele povo. Seu nome ainda não carregava o peso da libertação futura, mas seus olhos já tinham o brilho da liderança. Observando o problema, ele não recorreu à espada, mas à astúcia. Ordenou que capturassem bandos de pássaros, aves que se alimentavam de serpentes. Em silêncio, soltou-os sobre as passagens infestadas. As aves desceram rápidas e pouco a pouco o inimigo invisível foi vencido. O chão se tornou seguro, as tropas puderam avançar e a cidade, enfim, foi libertada. A façanha causou espanto. O povo de Cush viu naquele estrangeiro não apenas um libertador, mas um governante enviado pelos céus. Como se fosse parte de um plano divino, o trono estava vazio. O rei havia morrido e a viúva, rainha Adônia, precisava de um novo companheiro para governar. Assim, Moisés, o fugitivo do Egito, foi coroado rei
em uma terra estrangeira. Por muitos anos, ele reinou. Vestiu o manto da realeza, segurou o cetro dourado, caminhou sobre pisos de mármore polido, comandou exércitos, julgou causas, promulgou decretos. Sua voz ecoava no grande salão de pedras talhadas e a coroa reluzia à luz das tochas. Mas mesmo cercado de glória, seu coração lembrava do rebanho de seu povo, ainda escravizado. A prosperidade de Cush não apagava a dor de Israel. As tradições dizem que Moisés, embora casado com a rainha, não consumou a união. Ele respeitava a aliança de sangue com o Deus de seus pais e guardava-se para o propósito que ainda não conhecia plenamente. Os anos se passaram. O povo o amava, mas havia no ar um sussurro de inquietação. Alguns nobres invejosos tramaram contra ele. Outros, simplesmente, desejavam um governante que fosse deles, não um estrangeiro. E assim, de forma quase silenciosa, Moisés deixou o trono. Não foi deposto com violência. Foi como se sua missão naquela terra tivesse terminado. Ele saiu sem carregar ouro, sem levar exércitos, apenas o peso da experiência. E caminhou novamente para o deserto. Essa história, embora não se encontre nas páginas canônicas da Bíblia, ecoa nas tradições como um prenúncio. Antes de liderar um povo para fora de uma nação poderosa, Moisés aprenderia em Cush o que é governar. Antes de enfrentar Faraó, ele enfrentaria serpentes e intrigas palacianas. Antes de carregar as tábuas da lei, ele carregaria o cetro de um rei. O tempo em Cush é, para alguns estudiosos, a ponte entre o príncipe do Egito e o pastor de Midian. Uma ponte feita de vitórias estratégicas, de disciplina real, mas também de renúncia. Pois, ao deixar para trás um trono terreno, Moisés se preparava, ainda que sem saber, para receber um trono que não se mede em ouro, mas em obediência. Quando pensamos na figura de Moisés, não devemos imaginar apenas o bebê nas águas, o homem diante da sarça ardente ou o líder que ergueu o cajado sobre o Mar Vermelho. Devemos lembrar também do rei estrangeiro, do libertador de uma cidade sitiada, do homem que, em silêncio, aprendeu que o poder verdadeiro não está na coroa, mas no chamado. Capítulo 3. A fuga, a vida em Midian e o chamado divino. E Moisés fugiu da presença de Faraó e habitou na terra de Midian e sentou-se junto a um poço. Êxodo 2:15. Após o incidente em que Moisés matou o egípcio que oprimia o hebreu, o clima no palácio mudou de forma quase imperceptível no início. Na corte, cochichos circulavam como serpentes silenciosas. Uns diziam que ele havia agido como um defensor da justiça. Outros, que o príncipe hebreu havia revelado suas verdadeiras lealdades. O relato bíblico nos diz que Faraó procurou matar Moisés, um ato que, por si só, já revelava a gravidade da situação. Mas o livro de Jazar vai além. Ele descreve que conselheiros egípcios, movidos por inveja antiga e receio de profecias sobre um libertador, pressionaram o rei para que Moisés fosse julgado sumariamente. Segundo essa tradição, Faraó ordenou que ele fosse executado imediatamente, mas o próprio cetro real, símbolo da autoridade faraônica, teria caído de sua mão no momento da sentença, interpretado por alguns como sinal dos deuses, ou do próprio Deus de Israel, de que aquele homem estava protegido. O êxodo de Moisés do Egito não foi uma simples corrida no deserto. O livro de Jazar conta que, para despistar os guardas, ele se afastou das rotas conhecidas e se escondeu por semanas entre mercadores midianitas e beduínos que circulavam ao sul do Sinai. Alguns relatos sugerem que ele até serviu como arqueiro e escolta em caravanas, usando suas habilidades aprendidas no exército egípcio. A Bíblia resume, mas Jazar amplia. Durante anos, antes mesmo de se estabelecer em Midian, Moisés teria viajado para terras distantes. Ele teria vivido um tempo no reino de Cus, atual Etiópia,
chegando até a liderar tropas na guerra contra cidades rebeldes. Em uma dessas campanhas, segundo o livro de Jazar, Moisés foi coroado como rei temporário de Cus, não como conquistador cruel, mas como líder sábio que governou com justiça e paz, até voluntariamente deixar o trono para retornar à sua jornada. Esse período, quase totalmente ausente do relato bíblico, mostra um Moisés estrategista, guerreiro e político, moldando sua experiência para o papel que Deus lhe daria mais tarde. Anos depois, seguindo a orientação divina que ele ainda não compreendia plenamente, Moisés chegou às terras de Midian. O poço, como a Bíblia descreve, era ponto central de encontro, abastecimento e até disputas territoriais. Lá, ele testemunhou as filhas de Jetro, ou Reuel, como também é chamado, sendo hostilizadas por pastores locais. A cena é vívida. Homens rudes com cajados e gritos ásperos, tentando afastar as moças. Moisés, mesmo cansado da jornada, ergue-se com postura de príncipe e a coragem de um guerreiro. Ele defende as moças, afasta os pastores e, numa mistura de cortesia egípcia e fervor israelita, ainda puxa água para elas. O livro de Jazar acrescenta que este gesto de Moisés não foi casual. Dias antes, ele teria sonhado com uma cena semelhante, águas puras descendo de um rochedo e sendo disputadas por homens, até que uma mão forte as defendesse e as entregasse às verdadeiras donas. Jetro, ao ouvir o relato das filhas, reconheceu o sinal e convidou Moisés para permanecer em sua casa. O tempo em Midian foi à primeira vista de calmaria, mas na alma de Moisés foi forja. De príncipe dos salões dourados, ele se fez pastor das planícies áridas. Aprendeu a ler os sinais do vento, a reconhecer o cheiro de chuva distante, a guiar rebanhos por caminhos seguros. Se a corte do Egito lhe dera estratégia e política, as pastagens de Midian lhe ensinaram paciência, humildade e a silenciosa observação das obras do Criador. O livro de Jazar sugere que, nesse período, Moisés e Jetro mantiveram longas conversas sobre a fé no Deus Altíssimo, conhecido entre alguns povos como o Deus de Noé. Talvez tenha sido aqui que Moisés começou a unir o conhecimento hebreu transmitido por sua mãe, Joquebede, com a sabedoria de patriarcas que não faziam parte de Israel, mas que ainda guardavam fragmentos da revelação antiga. 40 anos se passaram. Moisés, agora com a barba grisalha e olhar maduro, conduzia o rebanho até o lado ocidental do deserto, ao monte de Deus, Horebe. O que aconteceu ali é um dos momentos mais impressionantes da narrativa bíblica. Uma sarça ardia, mas não se consumia. O fogo tremulava como se tivesse vida própria, e uma voz, forte mas suave, rompeu o silêncio. Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. O livro de Jazar descreve que, ao ouvir a voz, Moisés sentiu cada fibra de seu corpo vibrar, como se a própria criação estivesse chamando-o. Ele viu anjos à distância, como sombras cintilantes, e uma luz que parecia atravessar não apenas seus olhos, mas sua própria alma. Deus se apresentou como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e revelou a missão: libertar Israel da escravidão. Moisés resistiu, questionou, tentou explicar sua falta de eloquência e seu passado de fuga. Mas o Senhor o revestiu de sinais. O cajado que se tornava serpente, a mão que ficava leprosa e se curava, a promessa de que ele mesmo falaria por meio de Moisés. Nesse momento, as décadas de aprendizado, no Egito, em Cus, nas areias de Midian, se alinharam como peças de um grande plano. Parte 4. O retorno de Moisés ao Egito e o confronto com o faraó. Havia passado muito tempo desde que Moisés deixara para trás as terras férteis, mas opressoras do Egito. Em Midian, ele encontrara um refúgio silencioso, uma vida simples e uma família que o acolhera.
Mas a voz que um dia ecoou do meio da sarça ardente ainda ressoava em sua mente e em seu coração, como uma chama que não se apagava. Deus o havia chamado, e não era um chamado para continuar no conforto do anonimato, mas para voltar exatamente ao lugar que ele temera, a corte que um dia o considerara filho, mas que agora o veria como traidor. Segundo o relato do livro de Jazar, Moisés demorou alguns dias para reunir coragem. Não era apenas a missão de libertar um povo escravizado. Já isso por si só era imenso, mas também a necessidade de encarar um novo faraó, um homem que não conhecera o Moisés príncipe, mas que o enxergava como um estranho perigoso. No texto de Jazar, é mencionado que antes de partir, Moisés procurou Jetro e pediu sua bênção. Jetro, sábio e conhecedor de Deus, embora ainda preso a tradições antigas, olhou para Moisés e disse algo que misturava afeto e solenidade. Vai em paz, meu genro. O Deus de teus pais está contigo. Não temas homens, pois nenhum deles pode resistir ao decreto do Altíssimo. Moisés partiu, levando consigo Zípora e seus filhos, Gerson e Eliezer. A estrada que ligava Midian ao Egito não era apenas física, era também espiritual. Cada passo no deserto, cada noite sob as estrelas, era uma lembrança de que ele estava deixando para trás a segurança e caminhando para dentro do coração do perigo. O Êxodo nos conta que Deus apareceu novamente a Moisés no caminho, reforçando as instruções, como um general preparando um comandante para a batalha mais decisiva de sua vida. E aqui o relato bíblico traz um detalhe curioso e enigmático. O episódio em que o Senhor quis matá-lo no caminho, e Zípora, rápida e decidida, circuncidou o filho e tocou o prepúcio nos pés de Moisés, dizendo: certamente tu me és um esposo de sangue. Esse acontecimento, misterioso e profundo, é visto por muitos estudiosos como um momento de alinhamento espiritual. Antes de enfrentar Faraó, Moisés precisava estar em total conformidade com a aliança que Deus havia feito com Abraão. Quando finalmente chegou ao Egito, Moisés encontrou seu irmão Arão. O reencontro foi caloroso e carregado de emoção, pois apesar de décadas afastados, o sangue e o propósito os uniam. Segundo o livro de Jazar, Arão já havia sido preparado por Deus para ser o porta-voz de Moisés e teria recebido sonhos e visões confirmando a chegada iminente do libertador. Eles foram ao encontro dos anciãos de Israel, relatando tudo o que Deus havia dito e mostrando os sinais que ele ordenara. O cajado que se tornava serpente, a mão que ficava leprosa e depois se curava, e a água do rio que se transformava em sangue. O povo, ainda que cansado e desconfiado, creu, mas a verdadeira prova ainda estava por vir. Enfrentar o homem que, aos olhos dos egípcios, era considerado um Deus vivo, o Faraó. Ao entrarem no palácio, Moisés e Arão foram recebidos com olhares de desprezo. O Faraó, sentado em seu trono elevado, cercado de colunas douradas e guardas armados, ouviu as palavras que ecoariam pela eternidade. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. O Faraó riu. Não era um riso de humor, mas de escárnio e arrogância. Quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel ir. Esse momento foi o choque de dois reinos. O reino de Deus, invisível aos olhos humanos, mas eterno, contra o império do Egito, grandioso aos olhos humanos, mas fadado ao pó. Segundo o livro de Jazar, Moisés não se acovardou. Pelo contrário, ergueu o cajado e repetiu a ordem, agora com mais firmeza. O faraó, furioso, ordenou que o trabalho dos hebreus fosse ainda mais pesado, que lhes fosse negada a palha para fazer tijolos, obrigando-os a buscar sozinhos o material. O objetivo era claro: quebrar o espírito do povo e desacreditar Moisés. E assim,
Antes mesmo da primeira praga, a tensão já estava estabelecida. O confronto não era apenas entre dois homens, mas entre dois sistemas de fé, entre a soberba humana e a vontade divina. Agora, plenamente consciente da magnitude da missão, saiu do palácio com Arão, olhando para o céu e sabendo que o Deus que o chamara não o havia trazido até ali para ser envergonhado. A tempestade estava apenas começando. Parte 5. As 10 pragas do Egito. O grande salão de audiências do faraó estava mergulhado em uma luz dourada, filtrada pelos vitrais e colunas esculpidas com histórias de conquistas passadas. O ar tinha o cheiro misto de incenso e pedras aquecidas pelo sol. Moisés e Arão, agora mais velhos, mas com semblante firme e postura inabalável, atravessaram o corredor ladeado por soldados egípcios, sacerdotes e conselheiros da corte. Diante do trono, a voz de Moisés ressoou clara, mas com autoridade tranquila. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. O faraó, reclinado em seu assento de ouro, lançou um olhar de desdém, e no silêncio pesado que se seguiu, ecoou sua resposta cheia de arrogância: quem é o Senhor, para que eu obedeça à sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e também não deixarei Israel partir. Então Arão, seguindo a ordem divina, lançou sua vara diante do trono, e ela se transformou em uma serpente viva, movendo-se pelo chão com movimentos sinuosos e olhos fixos. Os magos e encantadores do Egito, homens de vestes ricamente bordadas, fizeram o mesmo com suas varas, que também se transformaram em serpentes. Mas, como relata o livro de Jazar, os conselheiros de Faraó se entreolharam com inquietação, pois o poder que viam em Moisés não era como o deles. A serpente de Arão, mais robusta e imponente, deslizou em círculos e devorou todas as serpentes dos magos, deixando-os envergonhados e expostos. Mas o coração de Faraó se endureceu ainda mais. Dias depois, junto às margens do Nilo, onde a vida do Egito pulsava, Moisés e Arão levantaram seus cajados. O rio, que tantas vezes saciou a sede e alimentou o povo, começou a escurecer, até tornar-se um vermelho profundo, como sangue recém-derramado. Peixes boiavam mortos, o cheiro de podridão invadiu as casas, e até a água guardada em vasos de pedra e jarros de barro foi transformada. O livro de Jazar narra que durante 7 dias o povo tentou cavar poços ao redor do Nilo para encontrar água pura, mas apenas umidade vermelha subia à superfície. Ainda assim, Faraó resistiu, alegando que era apenas um feitiço de Moisés e Arão. Quando o Nilo voltou à sua cor natural, o povo suspirou de alívio, mas a paz durou pouco. Na noite seguinte, ouviu-se um coachar crescente vindo das águas, até que uma onda de rãs invadiu o Egito. Entraram nas casas dos nobres e dos pobres, saltaram sobre mesas, camas e até sobre o próprio trono de Faraó. O livro de Jazar descreve que muitas rãs eram tão grandes que derrubavam utensílios e até mordiscavam os pés das pessoas. No desespero, Faraó chamou Moisés e prometeu deixar Israel ir, caso Deus removesse as rãs. Mas assim que elas morreram e foram empilhadas em montes fétidos, ele voltou atrás. O pó da terra se transformou em pequenos insetos que picavam homens e animais. Nem os magos conseguiram reproduzir esse sinal, admitindo: este é o dedo de Deus. Mas o coração de Faraó permaneceu obstinado. Em seguida, nuvens de moscas invadiram todo o Egito, menos a terra de Gósen, onde viviam os israelitas. O contraste era tão evidente que muitos egípcios começaram a murmurar contra seu próprio rei, temendo que resistir a Moisés fosse resistir ao próprio Criador. Uma peste mortal caiu sobre os rebanhos egípcios, deixando os campos silenciosos.
Logo depois, cinzas lançadas ao ar transformaram-se em úlceras dolorosas sobre homens e animais. Então veio o trovão, mas não um trovão comum. Raios cortavam o céu, enquanto granizo misturado com fogo caía sobre o Egito, queimando plantações e derrubando árvores. O livro de Jazar detalha que muitos egípcios, agora temendo a Deus, abrigaram seus servos e animais, obedecendo ao aviso de Moisés, e esses foram poupados. Mas o castigo final, antes da noite mais terrível, foi a invasão de gafanhotos, que devoraram tudo o que o granizo havia poupado. O som de suas asas era como um rugido constante sobre a terra. Por 3 dias, uma escuridão espessa cobriu o Egito. Não era como a noite, mas como se o ar tivesse se tornado sólido e opaco. O povo tateava, incapaz de enxergar o próprio corpo. Em Gósen, porém, havia luz. Por fim, veio a ordem mais solene e temida. Cada família israelita deveria sacrificar um cordeiro sem defeito, aspergindo seu sangue nos umbrais das portas. Aquela noite seria a noite da libertação. O livro de Jazar descreve que naquela noite o Egito inteiro foi tomado por um choro profundo e ensurdecedor. Das casas dos nobres aos casebres dos servos, todos que eram primogênitos tombaram. Até o próprio herdeiro do trono caiu sem vida. No silêncio após o pranto, Faraó, finalmente quebrado, chamou Moisés e Arão no meio da noite e disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, vós e os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor como pedistes. E assim, a porta para o êxodo estava aberta. Parte 6. A primeira Páscoa e a saída triunfal do Egito. A noite desceu sobre o Egito como um véu pesado, carregado de presságios. Não era uma noite comum. Havia um silêncio denso no ar, como se até o vento houvesse se recolhido, aguardando o que estava para acontecer. As casas dos hebreus estavam iluminadas por lamparinas de óleo, lançando sombras trêmulas nas paredes de barro. Dentro delas, famílias inteiras se reuniam, seguindo cuidadosamente as instruções que Moisés havia transmitido, instruções recebidas diretamente de Deus. Cada família deveria separar um cordeiro macho, sem defeito, de 1 ano de idade. Esse cordeiro, que já havia sido escolhido dias antes, permanecera com a família, quase como parte dela até o momento do sacrifício. O sangue derramado desse cordeiro deveria ser passado com um feixe de hisopo nas ombreiras e na verga da porta. Esse sinal não era apenas um gesto ritual, mas o marco da proteção divina. O anjo da morte, ao passar pelo Egito, pouparia aqueles lares que estivessem assinalados com o sangue. O livro de Jazar acrescenta um detalhe pungente. Muitos egípcios, aterrorizados com as 9 pragas anteriores, correram até as casas dos hebreus pedindo abrigo. Alguns foram aceitos, sentando-se junto às famílias israelitas, partilhando do cordeiro e ouvindo os cânticos suaves que os mais velhos entoavam para manter as crianças calmas. Outros, contudo, não foram recebidos, pois o Senhor havia ordenado que apenas os que estivessem em aliança participassem daquela refeição. Enquanto comiam, havia um clima de expectativa. A carne do cordeiro era assada no fogo, acompanhada de pães sem fermento, pois não haveria tempo para esperar a massa levedar, e ervas amargas, lembrando a amargura da escravidão. Ninguém deveria quebrar nenhum osso do cordeiro. Tudo deveria ser consumido naquela noite. A cada mordida, a cada gole de vinho, havia um significado profundo. Moisés andava de casa em casa, certificando-se de que todos estavam prontos. Ele repetia com a voz grave e pausada: Esta é a Páscoa do Senhor. Comam com os lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, pois esta é a noite em que o Senhor vos tirará da terra do Egito. Então a meia-noite chegou. Um grito rompeu o silêncio. Depois outro e outro. Como uma onda crescente de lamento, o Egito foi tomado por um coro de choro e desespero.
Do palácio ao casebre mais humilde, todos os primogênitos, desde o herdeiro do trono até o filho do prisioneiro, e até mesmo os primogênitos dos animais, foram feridos pela mão do Senhor. O livro de Jazar relata que naquela hora, até os deuses de pedra e madeira dos egípcios se despedaçaram diante de seus olhos, como se o próprio panteão do Egito reconhecesse sua impotência diante do Deus de Israel. O faraó, tomado pelo pavor, mandou chamar Moisés e Arão no meio da noite. Sua voz estava trêmula, não apenas pela dor da perda de seu filho, mas pela certeza de que enfrentava uma força que jamais poderia vencer. Ele disse: "Levantai-vos, saí do meio do meu povo, vós e os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Tomai também vossas ovelhas e vossas vacas, como pedistes, e ide, e abençoai-me também." Não havia mais negociação, não havia mais arrogância. Os egípcios, apavorados, apressavam os hebreus a partir. Trouxeram ouro, prata, tecidos finos e oferendas, implorando para que partissem o quanto antes, temendo que todo o Egito viesse a perecer. Assim, cumpriu-se a promessa de Deus a Abraão. Israel não sairia de mãos vazias. A madrugada foi marcada por um movimento frenético. Famílias reuniam seus pertences, mulheres carregavam cestos de massa ainda sem fermentar. Crianças eram envoltas em mantos para se protegerem do frio da noite. O livro de Jazar descreve que havia entre eles um grande grupo de estrangeiros, servos, escravos fugitivos e até egípcios convertidos, que decidiram acompanhar os israelitas. Foi a primeira vez que se formou aquilo que mais tarde seria chamado de multidão mista. E assim, guiados por Moisés, eles saíram não como fugitivos, mas como um povo liberto, marchando sob a proteção de uma promessa antiga. Mas o caminho à frente ainda estava longe de ser tranquilo. Deus havia libertado Israel da mão do faraó, mas agora precisava conduzi-los pelo deserto, moldando-os como nação. A coluna de nuvem começou a aparecer à frente do povo, sinal da presença divina que os guiaria de dia. E à noite, uma coluna de fogo iluminaria o caminho e lhes daria calor. Eles ainda não sabiam, mas o deserto seria um campo de provas, e o mar, que logo encontrariam, seria palco de um dos maiores milagres da história. Parte 7, a travessia do Mar Vermelho e a queda do exército de Faraó. A madrugada estava silenciosa, mas não era um silêncio de paz. Era o tipo de silêncio carregado, como o ar antes de uma tempestade. O acampamento dos filhos de Israel ainda guardava a poeira da partida apressada de Ramsés. O cheiro de pão assado às pressas, sem fermento, ainda estava no ar, lembrando-lhes de que haviam fugido sem tempo para deixar a massa crescer. Crianças choravam, animais mugiam inquietos e olhares ansiosos se voltavam para Moisés, que avançava à frente como um homem guiado por algo invisível, e de fato ele estava. Segundo o relato do livro de Jazar, alguns homens questionaram Moisés naquele momento: "Para onde nos conduzes? Não vemos diante de nós senão o mar imenso, e atrás de nós está o Egito, cujo grito de guerra já se aproxima." Havia um murmúrio crescente. Alguns, em desespero, sugeriam voltar e implorar misericórdia a Faraó, acreditando que viver como servos era melhor que morrer no deserto. Outros, inflamados de fé, clamavam para seguir adiante, mesmo que isso significasse marchar para as águas. E então, ao longe, surgiu a poeira no horizonte. Não era tempestade, era o exército de Faraó. O som era como trovão distante, mas constante. O chão parecia vibrar sob o galope dos cavalos e o ranger das rodas de centenas de carros de guerra. A notícia se espalhou pelo acampamento como fogo. "Eles vêm! Faraó e todo o seu exército vêm atrás de nós." O pânico cresceu e até mesmo alguns dos mais valentes sentiram o coração apertar. A Bíblia nos diz, Êxodo 14:10, que os filhos de Israel levantaram os olhos e temeram grandemente, clamando ao Senhor.
Mas também, segundo Jazar, houve aqueles que se colocaram diante de Moisés, acusando-o de loucura. Foi para morrer no mar que nos tiraste do Egito? Não havia sepulturas suficientes lá? Moisés, porém, ergueu a voz, firme e serena, respondendo: Não temais, permanecei firmes, e vede o livramento que o Senhor fará hoje. Os egípcios que vedes hoje, nunca mais os vereis para sempre. Enquanto as palavras ecoavam, algo extraordinário aconteceu. A coluna de nuvem, que até então guiava o povo à frente, deslocou-se para trás, posicionando-se entre o acampamento de Israel e o exército de Faraó. Do lado dos israelitas, a nuvem era luz, iluminando-lhes a noite, mas do lado dos egípcios tornou-se trevas densas, impedindo-os de avançar. A escuridão os envolveu como se o próprio tempo tivesse parado para eles. Foi nesse instante que o Senhor ordenou a Moisés: Levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o. O gesto era simples, mas o significado imenso. Moisés ergueu o cajado e, com um movimento lento e solene, estendeu a mão sobre as águas. Então, o vento começou a soprar. Não um vento comum, mas um vento forte e contínuo do Oriente, tão poderoso que o rugido dele se misturava ao som das ondas. As águas começaram a se afastar, primeiro em ondulações, depois em muros gigantescos que se erguiam à esquerda e à direita, formando um corredor seco no meio do mar. O livro de Jazar descreve que alguns israelitas hesitaram, temendo que as paredes de água desmoronassem sobre eles. Outros, tomados por coragem, entraram primeiro, pisando no leito que instantes antes estava submerso. Era a areia firme, seca, e cada passo ecoava como uma confirmação de que o impossível estava acontecendo. Crianças seguravam com força as mãos de seus pais, idosos apoiavam-se em bastões, e até os animais caminhavam com um certo respeito, como se compreendessem que estavam atravessando um milagre. A luz da coluna iluminava o caminho, refletindo nas paredes de água, onde se podia ver, de forma quase hipnótica, cardumes de peixes nadando como se nada tivesse acontecido. Enquanto o último grupo de israelitas avançava, a nuvem que bloqueava os egípcios se ergueu. Faraó, tomado por uma mistura de fúria e arrogância, ordenou o avanço. Sigam-nos, o mar não os salvará de nós. Seus carros e cavaleiros entraram no leito do mar, perseguindo-os. Foi nesse momento que o Senhor olhou desde a coluna de fogo e de nuvem contra o exército egípcio, causando confusão. As rodas dos carros começaram a se soltar e emperrar. Os cavalos relincharam desesperados e os guerreiros perderam a coordenação. Alguns gritaram: "Fujamos da face de Israel, pois o Senhor luta por eles contra o Egito." Mas já era tarde demais. Quando todos os israelitas chegaram à outra margem, o Senhor ordenou a Moisés: "Estende novamente a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios." Moisés assim fez, e as águas, que haviam sido mantidas abertas pelo vento, retornaram com fúria. O rugido do fechamento foi ensurdecedor. As paredes líquidas desmoronaram sobre carros, cavalos e soldados, engolindo o orgulho de Faraó em um instante. O mar, que momentos antes fora um caminho, tornou-se novamente abismo. Nenhum dos perseguidores sobreviveu. O silêncio que se seguiu era diferente daquele do início. Agora era um silêncio de vitória e reverência. Os filhos de Israel, ao verem o livramento, entoaram cânticos de louvor. Miriam, irmã de Moisés, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram após ela, dançando e cantando. "Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro." Assim terminou uma noite em que o impossível se fez realidade. E o Deus de Israel mostrou que nenhum mar é largo demais, nenhum exército forte demais, quando ele decide salvar o seu povo. Parte 8. Do Cântico de Moisés, as águas amargas de Mara.
O sol nascia com um fulgor dourado sobre as areias recém-umidificadas pelo recuo das águas. O mar vermelho, agora tranquilo, parecia quase inocente, como se não tivesse engolido o mais poderoso exército da época. O povo de Israel, ainda ofegante e embriagado pela libertação, rompia em cânticos. Moisés, com o cajado erguido, entoava versos que ecoariam por gerações. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Quem é como tu entre os deuses, ó Senhor? A profetisa e irmã de Moisés liderava as mulheres com tamborins, dançando ao som do júbilo coletivo. No livro de Jazar, é dito que a melodia não foi improvisada, mas inspirada pelo próprio Espírito do Eterno, e que as vozes, unidas, soavam como o rugido de muitas águas. Um eco que teria sido ouvido até pelas caravanas de nômades a dias de distância. A alegria era tão intensa que, por um breve momento, ninguém se lembrava de que estavam no deserto. Porém, a euforia é um perfume que se dissipa rápido sob o sol escaldante. 3 dias de marcha sem encontrar água. O calor fazia os pés arderem dentro das sandálias de couro. Crianças choravam, velhos tropeçavam e até os guerreiros jovens começavam a arrastar os passos. O livro de Jazar narra que, nesse trajeto, alguns começaram a murmurar baixinho, dizendo que Moisés os levara de um cativeiro para outro. Chegaram a um oásis. A visão das palmeiras e do reflexo líquido fez o coração acelerar. Mas ao primeiro gole, o alívio deu lugar ao desgosto. As águas eram amargas, intragáveis. Esse lugar ficaria conhecido como Mara. O povo sedento e exausto cercou Moisés com gritos de protesto. "O que beberemos?" clamavam. No silêncio que se seguiu, Moisés orou. Deus mostrou-lhe um lenho, um pedaço de madeira específico. Ao lançá-lo nas águas, o milagre aconteceu. A amargura se desfez e o sabor tornou-se doce. No Jazar há um detalhe curioso. Disse que aquele lenho tinha sido preservado desde os dias do Éden, parte da árvore do conhecimento, não como maldição, mas como sinal de que Deus poderia transformar a dor em bênção. Prosseguindo a jornada, a fome começou a doer. No acampamento, vozes ressoavam. No Egito, tínhamos panelas de carne e pão à vontade, diziam alguns, ignorando as correntes que antes lhes prendiam os pulsos. Veio a provisão. Pela manhã, o chão estava coberto de uma camada fina, semelhante à geada. Era o maná, pão do céu. Ao prová-lo, tinha sabor de bolos de mel. À tarde, bandos de codornizes pousaram no acampamento, permitindo que todos tivessem carne para comer. O livro de Jazar descreve que o maná tinha a propriedade de mudar levemente de sabor, conforme o desejo do coração daquele que o comia, como um toque sutil de misericórdia divina para atender o gosto de cada pessoa. No vale de Refidim, sem aviso, os amalequitas atacaram. Moisés enviou Josué para liderar os guerreiros. Enquanto a batalha acontecia, Moisés, Arão e Hur subiram ao topo de uma colina. Sempre que Moisés mantinha o cajado erguido, Israel prevalecia. Quando seus braços cansavam e caíam, o inimigo avançava. Arão e Hur sustentaram seus braços até o pôr do sol. A vitória foi completa. No Jazar, há a menção de que este ataque de Amaleque não foi apenas por território, mas movido por ódio espiritual, pois sabiam da promessa divina sobre Israel e queriam frustrá-la. Parte 9. A chegada ao Sinai e a manifestação divina. Depois de atravessar desertos e sobreviver a batalhas, Israel finalmente acampou aos pés de uma montanha que parecia tocar o céu. O ar ali era diferente, pesado de expectativa, como se o próprio vento soubesse que algo grandioso estava prestes a acontecer. O Monte Sinai não era apenas um monte rochoso perdido no deserto. Segundo o livro de Jazar, antes mesmo de Moisés nascer, aquele lugar já era cercado de sinais.
Nenhuma fera selvagem ousava subir suas encostas, e quem se aproximava sentia um temor inexplicável. No terceiro dia, após a chegada, Moisés subiu sozinho. Uma nuvem espessa desceu e o monte tremeu levemente, como se reconhecesse a presença do Criador. Deus falou com Moisés: assim dirás à casa de Jacó: vistes o que fiz ao Egito e como vos trouxe sobre asas de águia até mim. Agora, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis o meu tesouro especial entre todos os povos. Moisés desceu e transmitiu as palavras. O povo respondeu em uníssono: tudo o que o Senhor falou, faremos. Mas Deus pediu que se preparassem. Durante 3 dias, ninguém deveria tocar o monte, nem homem nem animal. Deviam lavar as roupas e purificar-se, pois o Eterno desceria aos olhos de todos. No Jazar, há um detalhe impressionante. Disse que nesse período, anjos desciam à noite e caminhavam pelo acampamento, purificando espiritualmente os corações dos israelitas, para que estivessem aptos a ouvir a voz divina sem perecer. Ao amanhecer do terceiro dia, um som profundo, semelhante ao rugido de 1000 trovões, misturado ao som de trombetas, ecoou pelo deserto. Mas não eram trombetas humanas. O povo estremeceu, crianças se agarraram às mães. Até os guerreiros que haviam enfrentado Amaleque tremiam nas pernas. Relâmpagos cortavam o céu e uma nuvem negra cobriu o Sinai. O monte inteiro fumegava, pois o Senhor havia descido sobre ele em fogo. O chão tremia sob os pés. Moisés foi chamado para subir, mas até ele, homem acostumado à presença de Deus, sentiu o peso avassalador daquele momento. No Jazar está escrito que, à medida que Moisés subia, relâmpagos de luz o envolviam e seu rosto começou a brilhar ainda antes de receber as tábuas da lei. Quando Deus começou a falar, cada palavra ecoava não apenas no ar, mas dentro de cada pessoa, como se a voz fosse ouvida diretamente no coração. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. O Jazar diz que a cada mandamento pronunciado, uma onda de vida percorria o acampamento, curando doentes, fortalecendo fracos e até devolvendo a visão a cegos. Porém, tamanha era a intensidade que, após o segundo mandamento, o povo implorou para que Deus falasse apenas com Moisés, pois temiam que seus corações não suportassem. Parte 10. A rebelião no pé do monte. O monte Sinai ainda fumegava. Moisés, obedecendo ao chamado do Eterno, subiu novamente agora para receber as tábuas da lei, escritas pelo próprio dedo de Deus. Ele permaneceu 40 dias e 40 noites no cume, envolto pela glória divina, sem comer nem beber. Enquanto isso, ao pé da montanha, o tempo parecia se arrastar. O povo, que antes prometera obedecer a tudo, começou a murmurar. Alguns diziam: Moisés demorou demais. Talvez tenha morrido no fogo do monte. Precisamos de um Deus que vá à nossa frente, insistiam outros. O livro de Jazar acrescenta um detalhe sombrio. Muitos dos que iniciaram essa rebelião não eram israelitas de sangue, mas parte da multidão mista que havia saído do Egito junto com eles. Esses homens e mulheres ainda guardavam os costumes e ídolos do Egito e aproveitaram a ausência de Moisés para semear desconfiança e idolatria. Eles se dirigiram a Arão, irmão de Moisés. Faz-nos um Deus que possamos ver. Temendo que a revolta explodisse em violência, tentou ganhar tempo. Pediu que todos trouxessem as argolas de ouro de suas esposas e filhos. No Jazar, é dito que muitas mulheres se recusaram a entregar suas joias, lembrando que Moisés tinha proibido a idolatria. Mas os homens arrancaram à força os brincos de seus próprios familiares. O ouro foi entregue a Arão, que o fundiu. O Jazar relata algo curioso. Entre a multidão mista havia um homem chamado Micá, que carregava consigo um pedaço de metal com inscrições mágicas usadas no Egito para moldar ídolos.
Quando Arão lançou o ouro no fogo, Micá jogou secretamente esse objeto junto. Assim, do fogo surgiu a forma de um bezerro, lembrando o touro sagrado Apis do Egito. A multidão gritou: "Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito." Arão construiu um altar e anunciou: "Amanhã será festa ao Senhor." Mas no dia seguinte, a festa degenerou em dança obscena, música profana e banquetes regados a vinho. O Jazar descreve que muitos se embriagaram e começaram a praticar os mesmos ritos pagãos que haviam visto no Egito. No cume do Sinai, Deus disse a Moisés: "Vai e desce, porque o teu povo que tiraste da terra do Egito se corrompeu." O Eterno revelou tudo o que estava acontecendo e anunciou que destruiria a nação, fazendo de Moisés um novo patriarca. Mas Moisés intercedeu, lembrando a Deus de sua promessa a Abraão, Isaque e Jacó. Descendo com as tábuas nas mãos, Moisés viu a cena. O povo dançava em torno do bezerro, gritando e tocando tamborins. Sua indignação foi tão grande que lançou as tábuas ao chão, quebrando-as ao pé do monte. Moisés queimou o bezerro no fogo, moeu-o até virar pó, misturou-o com água e obrigou o povo a beber, para que sentissem o amargor de sua idolatria. Depois, colocou-se à entrada do acampamento e proclamou: "Quem for do Senhor, venha a mim." Os levitas se juntaram a ele. Moisés ordenou que passassem pelo acampamento e executassem os principais líderes da rebelião. Cerca de 3.000 homens caíram naquele dia. O Jazar registra que Micá e alguns dos líderes da multidão mista foram poupados apenas para servir como exemplo vivo do que acontece com quem desafia o Deus de Israel. Suas vidas se tornaram marcadas por sofrimento e vergonha. Parte 11. A renovação da aliança. Depois da purificação do acampamento, o silêncio caiu sobre Israel. A alegria da libertação havia sido substituída por medo e vergonha. O pecado do bezerro de ouro ainda ecoava entre as tendas. Moisés sabia que não bastava destruir o ídolo. Era preciso restaurar a aliança com o Eterno. Assim, ergueu a tenda da congregação fora do acampamento e ali falava com Deus face a face, como um homem fala com seu amigo. Moisés orou com ousadia: "Se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui." No livro de Jazar, é dito que Moisés jejuou por mais 40 dias, chorando diante do Senhor para que ele perdoasse Israel. O povo, vendo isso, também se humilhou, e até as crianças e os anciãos se abstiveram de festas e enfeites como sinal de arrependimento. Deus respondeu, reafirmando sua presença, mas com uma condição: Israel deveria se afastar totalmente dos costumes dos povos pagãos. O Senhor ordenou: "Lavra para ti 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e eu escreverei nelas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste." Moisés subiu novamente ao Sinai, levando as pedras nas mãos. O monte foi envolvido outra vez pela nuvem e pela glória de Deus. Ali, o Eterno proclamou seu nome e revelou seu caráter. Misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em bondade e verdade. No Jazar, há um detalhe extra. Diz que dessa vez, a luz ao redor de Moisés era tão intensa que até os anjos o cercaram com reverência, reconhecendo nele um servo escolhido para algo único. Moisés permaneceu no monte outros 40 dias e 40 noites, sem pão nem água, enquanto Deus escrevia novamente a lei. Quando Moisés desceu, trazendo as novas tábuas, algo extraordinário havia acontecido. A pele de seu rosto resplandecia. No início, ele não percebeu, mas ao entrar no acampamento, o povo recuou com temor. O Jazar descreve que a luz parecia fogo líquido correndo sobre sua pele e que ninguém conseguia olhar para ele diretamente. A partir desse dia, sempre que falava com o povo, Moisés usava um véu para cobrir o rosto, tirando-o apenas quando estava diante de Deus. Com as novas tábuas, a aliança foi renovada.
O povo, agora mais consciente da santidade de Deus, se comprometeu a obedecer. A presença do Senhor voltou a encher o acampamento e os trabalhos para a construção do tabernáculo puderam prosseguir. Mas todos sabiam. A lembrança do bezerro de ouro ficaria gravada na história como um alerta para as futuras gerações. Parte 12. A morada do Altíssimo no meio de Israel. Com as novas tábuas nas mãos e a aliança restaurada, Moisés transmitiu ao povo as ordens que Deus havia dado no monte. O tabernáculo, a tenda da habitação, seria o lugar onde a presença do Senhor habitaria no meio deles. O chamado era claro. Cada homem e mulher, movido pelo coração, deveria trazer ofertas voluntárias: ouro, prata, bronze, tecidos finos, peles, madeira de acácia, azeite e pedras preciosas. O livro de Jazar acrescenta um detalhe marcante. Tão grande foi o entusiasmo do povo que em apenas um dia a quantidade de ofertas superou a necessária. Os artesãos precisaram pedir a Moisés que ordenasse ao povo parar de trazer, pois já havia abundância para toda a obra. Homens habilidosos trabalharam em conjunto com mulheres hábeis que fiavam e teciam. Cada peça, cada bordado e cada metal moldado eram feitos com reverência, pois entendiam que não se tratava apenas de uma construção. Era o lugar da manifestação de Deus. O Senhor havia escolhido 2 homens para liderar a obra: Bezaleel, da tribo de Judá, e Aholiabe, da tribo de Dan. Deus os encheu de sabedoria, inteligência e habilidade artística. O Jazar relata que, além de sua habilidade, eles também tinham profundo conhecimento dos mistérios do céu, recebendo instruções diretas de anjos sobre como fabricar cada objeto segundo o padrão celestial, mostrado a Moisés no monte. Quando tudo ficou pronto, Moisés inspecionou cada peça: a arca da aliança, o propiciatório com os querubins, a mesa dos pães da proposição, o candelabro de ouro puro, o altar do incenso, o altar dos holocaustos, a pia de bronze e todas as cortinas e bases que formariam o santuário. No primeiro dia do primeiro mês do 2º ano após a saída do Egito, Moisés ergueu o tabernáculo. O povo se reuniu em silêncio solene para testemunhar o momento. Algo extraordinário aconteceu. A nuvem de Deus cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A presença era tão intensa que nem Moisés conseguia entrar. O Jazar descreve que o acampamento inteiro foi iluminado como se fosse dia, mesmo à noite, e um som como de muitas águas foi ouvido vindo da tenda. As tribos caíram com o rosto em terra, chorando de alegria e reverência. A partir daquele dia, sempre que a nuvem se erguia, Israel sabia que era hora de partir. Quando ela permanecia sobre o tabernáculo, o povo ficava no lugar, aguardando a ordem do Senhor. Deus não era mais apenas o libertador distante que tirou Israel do Egito. Agora ele habitava no meio do seu povo. Parte 13. O sopro do deserto e a coluna que guia. Com o tabernáculo erguido e a presença do Senhor habitando no meio do povo, Israel estava pronto para seguir rumo à terra prometida. O acampamento estava organizado, cada tribo em sua posição, estandartes erguidos, sacerdotes e levitas próximos ao santuário. A ordem divina era clara. Quando a nuvem se movesse, o povo partiria. Quando permanecesse, ficariam no lugar. Assim, Israel não andava segundo seus próprios planos, mas sob o comando direto de Deus. No livro de Jazar está registrado que na manhã do 20º dia do 2º mês do 2º ano, a nuvem começou a se elevar lentamente sobre o tabernáculo. O som de trombetas ecoou pelo acampamento e as tribos se puseram em marcha conforme a ordem previamente estabelecida. Primeiro iam Judá, Issacar e Zebulon, liderando o avanço. No centro, os levitas carregavam as partes do tabernáculo. Depois vinham Efraim, Manassés e Benjamim. Por último, Dan, Aser e Naftali guardavam a retaguarda. Durante o dia, a nuvem cobria o povo,
protegendo-os do sol abrasador do deserto. A noite transformava-se em coluna de fogo, iluminando o acampamento e espantando animais selvagens e tribos hostis. O Jazar relata que, certa noite, uma horda de escorpiões gigantes e serpentes ardentes avançou contra as tribos, mas ao se aproximarem, caíram mortas diante do círculo de luz que a coluna projetava sobre o acampamento. Nem tudo, porém, foi glória e tranquilidade. Poucos dias após a partida, o povo começou a murmurar sobre as dificuldades do caminho, a sede, o calor e a monotonia do maná. Alguns chegaram a dizer que no Egito, ao menos, havia carne e pães temperados. Angustiado com as queixas, clamou ao Senhor. Deus então enviou um vento forte do mar, trazendo codornizes que caíram sobre o acampamento, satisfazendo temporariamente o apetite do povo, mas também permitindo que se visse a ingratidão daqueles que murmuravam, mesmo após tantos milagres. No Jazar, é dito que alguns dos mais rebeldes adoeceram gravemente após comerem as aves sem moderação, como sinal de advertência. A lição era clara: o Deus que os guiava era o mesmo que os sustentava, e a confiança nele deveria ser total. Apesar dos tropeços, a coluna seguia adiante, conduzindo Israel a cada parada. Não havia mapa humano, apenas a presença visível de Deus, dia e noite. Era o início de uma caminhada que moldaria o caráter da nação, ensinando-lhes que a verdadeira terra prometida não era apenas um lugar, mas a vida sob o governo do Altíssimo. Parte 14. A terra vista de longe e a decisão que custou 40 anos. Após meses de jornada pelo deserto, a nuvem finalmente conduziu Israel até as proximidades de Cades-Barneia, porta de entrada para Canaã. O povo podia sentir que o momento da promessa havia chegado. O Senhor então disse a Moisés que enviasse homens para espiar a terra, um de cada tribo, para ver como era e trazer notícias ao acampamento. No livro de Jazar, é descrito que Moisés escolheu cuidadosamente os líderes das tribos. Entre eles estavam Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné. Foram instruídos a observar a fertilidade do solo, as cidades e suas fortificações, o povo e sua força militar, e trazer de volta amostras dos frutos da terra. Partiram em silêncio, carregando apenas o necessário, e caminharam por colinas, vales e planícies até chegarem ao coração de Canaã. Segundo o Jazar, os espiões ficaram maravilhados com a fertilidade da terra. Viram vinhedos imensos, figueiras carregadas e campos verdes que contrastavam com o deserto de onde vieram. Encontraram um cacho de uvas tão pesado que precisaram de 2 homens para carregá-lo pendurado em uma vara. Mas também viram homens de estatura incomum, descendentes dos Anaquins, guerreiros temidos desde os dias antigos. Suas cidades tinham muralhas tão altas que pareciam tocar o céu. Depois de 40 dias, os espiões retornaram. Diante de Moisés, Arão e toda a congregação, mostraram os frutos e confirmaram: é verdadeiramente uma terra que mana leite e mel. Mas 10 dos 12 começaram a espalhar temor. O povo é forte, suas cidades são fortificadas e há gigantes. Não poderemos subir contra eles. Somente Josué e Calebe falaram com fé: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará essa terra. Não temais, porque o Senhor está conosco. Naquela noite, o povo inteiro chorou, dizendo que teria sido melhor morrer no Egito ou no deserto. Alguns, tomados pelo pânico, chegaram a propor a escolha de um novo líder para voltarem ao Egito. No Jazar, é mencionado que Moisés e Arão se prostraram no chão clamando a Deus, enquanto Josué e Calebe rasgavam suas vestes diante da congregação. Mas a rebeldia estava tão enraizada que parte da multidão pegou pedras para apedrejá-los. A glória do Senhor apareceu sobre o tabernáculo e a voz divina soou com ira: até quando este povo me provocará? Todos os homens que viram a minha glória e ainda assim me tentaram 10 vezes,
não entrarão na terra. Perecerão no deserto e seus filhos a possuirão. O castigo foi declarado: 40 anos de peregrinação, 1 ano para cada dia que os espiões haviam espiado a terra. Apenas Josué e Calebe, entre os adultos daquela geração, entrariam em Canaã. No dia seguinte, muitos decidiram subir por conta própria para conquistar a terra. Mas Moisés avisou que o Senhor não estava com eles. Ignorando o alerta, avançaram e foram derrotados pelos amalequitas e cananeus, retornando feridos e humilhados. Parte 15. Quando a terra se abriu no meio do deserto. O tempo no deserto ia se arrastando. Muitos já sentiam o peso da promessa adiada e o descontentamento se espalhava como faísca em palha seca. Nesse clima de insatisfação, surgiu uma rebelião perigosa, liderada por Corá, filho de Coate, da tribo de Levi, junto com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, da tribo de Ruben, e On, filho de Pelete. No livro de Jazar, é descrito que Corá era um homem influente, conhecido por sua habilidade de falar e persuadir. Ele não aceitava que apenas Arão e seus filhos tivessem o sacerdócio e que Moisés fosse o único líder supremo. Corá reuniu 250 líderes, príncipes das congregações, todos respeitados entre o povo. A acusação foi direta: basta, toda a congregação é santa e o Senhor está no meio dela. Por que então vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Na essência, Corá questionava a autoridade espiritual e política de Moisés e Arão. Datã e Abirão, por sua vez, atacavam a liderança de Moisés por motivos diferentes. Eles alegavam que Moisés havia tirado o povo de uma terra de fartura, o Egito, para matá-los no deserto sem cumprir o que prometera. Ouvindo isso, caiu com o rosto em terra e propôs uma prova. No dia seguinte, Corá e seus seguidores deveriam trazer incensários diante do Senhor, e ele mostraria quem era o escolhido. No Jazar, há o detalhe de que Moisés, naquela noite, andou pelo acampamento tentando, sem sucesso, convencer os rebeldes a desistirem. Mas o orgulho deles era maior que o temor de Deus. Na manhã seguinte, Corá, Datã, Abirão e os 250 homens vieram com incensários acesos diante da entrada do tabernáculo. O povo se aglomerou para assistir. Então, a nuvem da presença do Senhor desceu com peso e glória. Deus falou a Moisés e Arão: afastai-vos desta congregação para que eu a consuma num só momento. Moisés intercedeu, pedindo que Deus não destruísse todo o povo por causa de alguns. O Senhor então ordenou: dize à congregação que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés se levantou e foi até as tendas de Datã e Abirão. No Jazar, é descrito que suas famílias estavam na porta, confiantes de que nada aconteceria. Então Moisés declarou: se estes homens morrerem como morrem todos os homens, o Senhor não me enviou. Mas se a terra abrir a sua boca e os engolir, então sabereis que provocaram ao Senhor. No mesmo instante, o chão tremeu, rachou e se abriu sob eles. Datã, Abirão, Corá, suas famílias e todos os seus pertences desceram vivos ao abismo. A terra se fechou sobre eles e o povo fugiu gritando: a terra nos traga também. Enquanto isso, um fogo saiu do Senhor e consumiu os 250 homens que queimavam incenso. O Senhor ordenou que os incensários de bronze fossem recolhidos e transformados em lâminas para revestir o altar, como sinal para as futuras gerações de que ninguém, exceto os descendentes de Arão, poderia queimar incenso diante do Senhor. Parte 16. Quando o veneno se tornou cura. O deserto continuava implacável. A poeira queimava os pés e a monotonia da viagem tornava cada passo mais pesado. Depois de muitos anos de caminhada, o povo voltou a reclamar. Não era mais apenas sobre fome e sede. Agora, eles desprezavam o próprio maná, o pão diário vindo do céu. Eles diziam: nossa alma está enfastiada deste pão tão vil. As palavras feriram não apenas Moisés,
mas também ao próprio Deus, que via seu cuidado sendo tratado com desprezo. Em resposta, o Senhor enviou serpentes abrasadoras pelo acampamento. Seus corpos eram finos e rápidos, e suas mordidas queimavam como fogo no sangue. No livro de Jazar, é dito que essas serpentes eram invisíveis à noite, e sua picada levava à morte em poucas horas. Muitos começaram a cair, e o acampamento se encheu de choro e pânico. O povo correu até Moisés. Pecamos porque falamos contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós estas serpentes. Moisés orou, e Deus respondeu de forma surpreendente, não retirando as serpentes, mas transformando o meio da morte em instrumento de vida. O Senhor disse: faze uma serpente abrasadora e põe-na sobre uma haste, e será que todo aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés moldou uma serpente de bronze e a ergueu sobre um poste no centro do acampamento. Quem era mordido e obedecia olhando para a serpente era curado instantaneamente. O Jazar registra que muitos incrédulos recusaram-se a olhar e morreram. Outros, mesmo com dor e medo, levantavam os olhos para o símbolo e eram salvos. Essa história não parou no deserto. Séculos depois, Jesus usaria essa imagem para explicar sua missão. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. A serpente de bronze se tornou para Israel um lembrete de que a obediência e a fé podiam transformar o veneno mortal em caminho de cura. Parte 17. Gigantes no caminho da promessa. O povo de Israel, agora próximo ao fim de sua jornada no deserto, começou a contornar a terra de Edom e prosseguir para o norte. Mas o caminho que levava à terra prometida passava por territórios de reis poderosos, e não havia como evitar todos eles. Moisés enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, com uma proposta de paz. Deixa-nos passar pela tua terra. Não entraremos nos campos nem nas vinhas. Não beberemos da água dos poços. Seguiremos pela estrada real até termos passado. Mas Seom não apenas recusou, reuniu todo o seu exército e veio contra Israel no deserto. A batalha foi intensa. O livro de Jazar relata que Seom confiava em suas cidades fortificadas e em guerreiros habilidosos no uso de carros de ferro. Porém, a estratégia dada por Deus fez Israel cercar o exército inimigo e atacá-lo de flancos diferentes. Seom e seu povo foram derrotados, e Israel tomou posse de toda a sua terra, desde Arnon até Jaboque. As cidades foram ocupadas e o território se tornou parte da herança futura das tribos. Logo depois, Israel marchou para Bazã. Lá governava Og, um rei que, segundo registros antigos, era descendente dos Refaíns, uma raça de gigantes. Sua cama de ferro media mais de 4 metros de comprimento e sua fama espalhava medo. Og veio ao encontro de Israel com um exército numeroso. O Jazar descreve que ele confiava na sua força sobre-humana e nas muralhas impenetráveis de suas cidades. O Senhor disse a Moisés: não temas, porque eu tenho dado na tua mão a ele e a todo o seu povo e a sua terra. Israel atacou, e Og foi morto junto com seus guerreiros. Nenhuma cidade de Bazã ficou de pé diante do povo de Deus. Essas vitórias provaram que nem reis poderosos nem gigantes poderiam impedir o cumprimento da promessa. Israel estava mais perto do que nunca da terra prometida. Parte 18. Quando Deus coloca palavras na boca de um profeta relutante. Após as vitórias contra Seom e Og, a reputação de Israel se espalhou como fogo pelas terras vizinhas. Nenhum rei podia ignorar o avanço de um povo tão numeroso e invencível. Entre os que temiam estava Balaque, rei de Moabe. Vendo que o exército de Israel acampava próximo de suas fronteiras, Balaque não quis enfrentar essa nação em batalha aberta. Em vez disso, planejou usar o poder espiritual para derrotá-los,
chamando o famoso Balaão, um profeta e adivinho conhecido por suas bênçãos e maldições eficazes. Balaque enviou mensageiros com presentes generosos, pedindo que Balaão viesse amaldiçoar Israel. O profeta, porém, consultou o Senhor, que disse claramente: não irás com eles, não amaldiçoarás este povo, porque é bendito. Mas Balaque insistiu, enviando príncipes mais importantes e ofertas ainda maiores. Balaão consultou a Deus novamente, e o Senhor permitiu que ele fosse, mas com a condição de falar apenas o que ele mandasse. No caminho para Moabe, Balaão montava sua jumenta quando esta, de repente, desviou-se da estrada. O profeta, irritado, bateu nela. O animal repetiu o gesto mais 2 vezes, até que Balaão explodiu de raiva. Foi então que, de forma extraordinária, o Senhor abriu a boca da jumenta, que disse: o que te fiz para que me espancasses estas 3 vezes? Logo depois, Balaão teve os olhos abertos e viu o anjo do Senhor com uma espada desembainhada, pronto para matá-lo. O anjo disse que a jumenta o salvou da morte. Balaque levou Balaão a 3 diferentes locais para tentar amaldiçoar Israel. Mas cada vez que Balaão abria a boca, o Espírito de Deus o tomava, e palavras de bênção saíam em vez de maldição. Entre suas declarações, Balaão disse: não há encantamento contra Jacó, nem adivinhação contra Israel. E profetizou ainda sobre um futuro distante, dizendo: uma estrela procederá de Jacó e um cetro se levantará de Israel. Uma referência ao Messias. Furioso, despediu Balaão sem a recompensa prometida. Contudo, o livro de Jazar acrescenta que Balaão, antes de partir, aconselhou secretamente os moabitas a seduzirem Israel com mulheres e idolatria, o que, de fato, trouxe sérias consequências logo depois. Parte 19. O pecado que custou milhares de vidas. Após as bênçãos involuntárias de Balaão, Balaque não desistiu de derrotar Israel. Seguindo o conselho secreto do profeta, os moabitas e midianitas lançaram uma estratégia diferente: corromper Israel por dentro. Israel estava acampado em Sitim, e ali as mulheres moabitas começaram a se aproximar dos israelitas, convidando-os para festas e sacrifícios aos seus deuses. Entre esses ídolos estava Baal-Peor, uma divindade associada a práticas sexuais e rituais pagãos. O que começou como convites aparentemente inofensivos se transformou em idolatria aberta e imoralidade, com israelitas se prostrando diante dos ídolos e se unindo carnalmente às mulheres estrangeiras. A reação de Deus foi imediata. Ele ordenou a Moisés que punisse os líderes envolvidos e expusesse os culpados para conter sua ira. Uma praga começou a se espalhar pelo acampamento, ceifando milhares de vidas. Enquanto o povo chorava diante da tenda da congregação, aconteceu algo chocante. Um homem israelita trouxe publicamente uma mulher midianita para dentro de sua tenda, desafiando a Deus e a Moisés diante de todos. Foi nesse momento que Fineias, neto do sumo sacerdote Arão, se levantou. Ele pegou uma lança, entrou na tenda e atravessou os dois, o homem e a mulher, com um único golpe. Essa atitude, embora extrema, foi vista por Deus como um ato de zelo santo, e imediatamente a praga cessou. Ao todo, 24.000 pessoas morreram naquele episódio. O Senhor disse a Moisés que Fineias havia afastado sua ira e lhe concedeu uma aliança de paz e o direito perpétuo do sacerdócio para sua descendência. Após esse evento, Deus ordenou a Israel que guerreasse contra os midianitas, como vingança pela armadilha espiritual que lhes foi armada. Essa batalha marcaria um novo capítulo da jornada rumo à Terra Prometida. Parte 20. A vingança contra os midianitas e o fim de Balaão. Depois do terrível episódio em Sitim,
Deus deixou claro que o pecado de Israel não tinha sido apenas um deslize moral, mas uma armadilha premeditada, arquitetada pelos midianitas e moabitas. A ordem foi direta: hostilizem os midianitas e ataquem-nos, pois eles hostilizaram vocês com os enganos que planejaram contra vocês. Números 25, 17, 18. Moisés convocou 1.000 homens de cada tribo, totalizando 12.000 guerreiros. Fineias, o mesmo que havia se levantado com zelo contra o pecado, foi escolhido para liderar o exército, levando consigo os objetos sagrados e as trombetas para proclamar a guerra. Israel avançou contra os midianitas e os derrotou completamente. Todos os homens foram mortos, incluindo 5 reis: Eve, Requém, Zur, Hur e Reba. Mas um detalhe chama a atenção: Balaão, filho de Beor, também foi morto à espada. Aquele mesmo profeta que declarara não poder amaldiçoar Israel havia, segundo o texto bíblico e o livro de Jazar, voltado para junto dos inimigos, aconselhando-os a usar sedução e idolatria para derrubar o povo de Deus. Sua traição selou seu destino. O exército de Israel capturou mulheres, crianças, rebanhos e riquezas. Porém, quando retornaram, Moisés ficou indignado ao ver que as mulheres midianitas haviam sido poupadas, justamente as que haviam sido responsáveis pela sedução do povo. Seguindo a ordem de Moisés, apenas as meninas virgens foram poupadas. O restante foi executado e os bens divididos entre os guerreiros, o povo e o santuário. Esse episódio deixou uma marca profunda na história de Israel. Ficou evidente que a maior ameaça ao povo não vinha apenas de exércitos estrangeiros, mas da corrupção interna causada pela desobediência a Deus. Parte 21. A nova geração e a preparação para a terra prometida. Depois das batalhas contra os midianitas e de todos os acontecimentos em Moabe, Israel estava prestes a viver um momento decisivo: a passagem de uma geração para outra. Deus ordenou a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, que realizassem um novo censo de todos os homens de 20 anos para cima capazes de guerrear. Esse levantamento mostraria com clareza que toda a geração que saíra do Egito, exceto Josué e Calebe, havia morrido no deserto, conforme a palavra de Deus em Cádiz Barneia. Tribos como Judá e Dan apresentaram números elevados. Algumas, como Simeão, diminuíram bastante, possivelmente por consequência direta das pragas e juízos divinos. Esse censo não era apenas estatístico, mas estratégico. Servia para organizar o exército e também para definir a futura divisão da terra prometida, de acordo com o tamanho de cada tribo. Nesse período, surgiu um caso especial. Zelofeade, da tribo de Manassés, havia morrido sem deixar filhos, apenas filhas. Segundo a lei tradicional, a herança passaria a outros parentes homens, mas as filhas, Maalá, Noa, Hogla, Milca e Tirza, foram até Moisés, pedindo que o nome de seu pai não fosse apagado e que recebessem a herança diretamente. Deus aprovou o pedido, estabelecendo uma nova regra: se um homem morrer e não tiver filhos, sua herança passará para sua filha. Números 27, 8. Esse decreto garantiria justiça em casos semelhantes e mostrou que a lei de Deus podia ser aplicada com equidade diante de novas situações. Nesse momento, Deus disse a Moisés que ele subiria ao Monte Abarim para ver a terra prometida de longe, pois não entraria nela por causa de sua desobediência em Meribá, quando feriu a rocha em vez de falar a ela. O livro de Jazar acrescenta que Moisés, mesmo sabendo do decreto, manteve-se firme, conduzindo o povo com obediência, mas guardando em seu coração um misto de resignação e esperança na misericórdia de Deus. Com humildade, pediu que Deus indicasse alguém para liderar o povo após sua partida, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Deus então escolheu Josué, filho de Num,
homem cheio do Espírito, que já havia sido auxiliar fiel de Moisés. Diante de toda a congregação, Moisés impôs as mãos sobre Josué, transferindo-lhe autoridade, e o apresentou a Eleazar, o sumo sacerdote, para que buscasse de Deus as direções para o futuro. Ainda nas planícies de Moabe, Deus começou a dar instruções detalhadas sobre as ofertas diárias, semanais e anuais, a importância de manter o culto e a aliança, o voto dos nazireus e leis sobre promessas. Era como se Deus estivesse moldando espiritualmente a nova geração, antes que enfrentassem os desafios de Canaã. Parte 22. A conquista do lado oriental do Jordão. Antes de cruzar o Jordão rumo a Canaã, Israel precisou conquistar e organizar as terras a leste do rio. Esse momento foi estratégico e consolidou o moral do povo para as batalhas que ainda viriam. Deus ordenou a Moisés que vingasse Israel dos midianitas, que haviam seduzido o povo à idolatria em Peor. Um exército de 12.000 homens, 1.000 de cada tribo, foi enviado sob o comando de Fineias, filho de Eleazar, levando os utensílios sagrados e as trombetas. O ataque foi fulminante. Os 5 reis de Midian foram mortos, incluindo Balaão, o falso profeta que instigara a corrupção em Israel. Todos os homens foram mortos, mas mulheres, crianças e rebanhos foram trazidos como despojo. Porém, determinou que as mulheres que haviam participado da idolatria fossem executadas, preservando apenas as virgens. O saque foi dividido entre os guerreiros, o restante do povo e o serviço do tabernáculo, como oferta a Deus. As tribos de Ruben e Gade possuíam grandes rebanhos e perceberam que as terras a leste do Jordão, férteis e amplas, eram ideais para seu gado. Elas pediram a Moisés que aquela região fosse sua herança, sem precisarem atravessar o rio para lutar em Canaã. Moisés inicialmente reagiu com dureza, lembrando o erro de seus pais em Cádiz Barneia, quando recusaram entrar na terra prometida. Mas as tribos prometeram: iremos à frente dos israelitas, prontos para a guerra, até que todos tenham recebido sua herança. O acordo foi aceito. Além de Ruben e Gade, metade da tribo de Manassés também recebeu terras na Transjordânia. Essas regiões incluíam cidades importantes como Esbom e Gileade. Moisés reforçou a ordem. Todos os homens dessas tribos deviam lutar ao lado dos demais israelitas na conquista de Canaã, e só depois poderiam voltar definitivamente para suas famílias e rebanhos. Essa divisão antecipada de terras teve 2 efeitos: militar, garantir que o lado oriental do Jordão estivesse sob controle de Israel, impedindo ataques pelas costas. Espiritual, mostrar que, mesmo com parte do povo estabelecido, a promessa de Deus para toda a nação ainda precisava ser cumprida com a conquista de Canaã. Parte 23. Preparativos finais para a travessia do Jordão. Com a Transjordânia conquistada e distribuída, Israel se aproximava do momento mais aguardado desde a saída do Egito: entrar na terra prometida. Antes disso, Deus estabeleceu instruções decisivas para garantir que a herança fosse preservada. No limiar da conquista, Deus ordenou a Moisés que registrasse todas as etapas da peregrinação desde a saída do Egito. Esse registro, encontrado em Números 33, cita 42 acampamentos, cada um marcando um momento-chave da jornada. Essa lista não era apenas um diário de viagem, mas um memorial para que as futuras gerações lembrassem da fidelidade de Deus e dos erros cometidos no caminho. Ao entrarem em Canaã, Deus foi claro: expulsareis todos os habitantes da terra diante de vós, destruireis todas as suas imagens esculpidas e todos os seus lugares altos. O mandamento incluía: não fazer alianças com os povos locais, não tolerar ídolos ou altares pagãos, tomar posse plena da terra, evitando que os cananeus permanecessem, pois seriam como espinhos nos olhos e espinhos nos lados, se deixados ali.
Essa advertência era uma lição aprendida às duras penas. Toda vez que Israel se misturava espiritualmente com nações pagãs, vinha o juízo de Deus. Deus revelou as fronteiras exatas da terra que seria distribuída. Sul, do Mar Morto até o deserto de Zin e Cades Barneia. Oeste, toda a costa do Mar Mediterrâneo. Norte, do Monte Or até Zedad e Ramate. Leste, do Mar de Quinerete, Galileia, descendo pelo Jordão até o Mar Morto. Essa definição demonstrava que Deus estava entregando uma herança concreta, com limites precisos, não apenas uma ideia espiritual. Deus designou Eleazar, o sumo sacerdote, e Josué, filho de Num, como chefes para supervisionar a divisão. Um príncipe de cada tribo foi nomeado para representar seu povo, garantindo justiça e transparência na partilha. Por não receberem uma herança territorial como as outras tribos, os levitas teriam 48 cidades espalhadas por Israel, com pastagens ao redor para sustento. Entre essas, 6 seriam cidades de refúgio, onde alguém que cometesse homicídio involuntário poderia se refugiar até receber julgamento justo. Parte 24. A transição de liderança e a despedida de Moisés. Com todas as leis e diretrizes estabelecidas, Moisés sabia que estava nos seus últimos dias de vida. Sua missão de conduzir Israel até a entrada da Terra Prometida havia chegado ao fim. Mas a jornada do povo estava apenas começando. Deus havia escolhido Josué, filho de Num, como o sucessor de Moisés. Josué não era um líder qualquer. Ele tinha sido auxiliar de Moisés desde a juventude. Havia subido com ele parte do caminho no Monte Sinai. E como um dos espias, foi um dos dois, junto com Calebe, que manteve a fé de que Israel poderia conquistar Canaã. Deus ordenou que Moisés impusesse as mãos sobre Josué diante de todo o povo, transferindo a autoridade e deixando claro que a liderança era aprovada pelo Senhor. Antes de se despedir, Moisés fez um discurso extenso e emocionante, registrado no livro de Deuteronômio. Ele relembrou as vitórias e as quedas de Israel no deserto, as leis que deveriam ser observadas para garantir a bênção de Deus, as maldições que viriam caso desobedecessem, o amor e a fidelidade de Deus ao longo de toda a jornada. Moisés não poupou advertências. Deixou claro que a prosperidade de Israel dependeria diretamente da obediência à aliança. Moisés também ensinou ao povo um cântico profético, Deuteronômio 32, descrevendo a grandeza de Deus como Criador e Protetor, a infidelidade futura do povo, o juízo divino contra a idolatria, a promessa de restauração final. Esse cântico serviria como testemunha eterna para que futuras gerações lembrassem que Deus já havia advertido sobre as consequências de se afastar dele. Em seus últimos momentos com Israel, Moisés pronunciou uma bênção sobre cada tribo, exaltando suas qualidades e profetizando sobre seu futuro. Assim como Jacó havia feito com seus filhos no Egito, Moisés selou o destino espiritual de cada tribo antes de partir. Deus ordenou que Moisés subisse ao Monte Nebo, no território de Moabe, de onde ele poderia ver toda a terra prometida. Do norte, Dan, ao sul, Neguebe. Desde o Mediterrâneo até o Vale do Jordão, Moisés contemplou com os próprios olhos o que havia esperado por 40 anos. Mas como Deus havia dito, ele não entraria por causa de sua desobediência em Meribá. No alto do monte, Moisés morreu. A Bíblia diz que o próprio Deus o sepultou em um local desconhecido e até hoje ninguém sabe onde é seu túmulo. Israel chorou por Moisés durante 30 dias nas campinas de Moabe. Josué assumiu a liderança cheio do espírito de sabedoria, pois Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim começava uma nova fase, a conquista da terra prometida. Conclusão: o legado de Moisés. Moisés
Foi um homem nascido em circunstâncias improváveis, criado como príncipe no Egito, fugitivo no deserto e chamado por Deus de forma extraordinária para libertar Israel da escravidão. Durante 40 anos, guiou um povo teimoso e muitas vezes rebelde, mas nunca deixou de interceder por eles diante de Deus, mesmo quando mereciam julgamento. Ele foi libertador, conduzindo Israel para fora do Egito, legislador, recebendo e transmitindo a lei de Deus, pastor, cuidando do povo no deserto, profeta, falando com Deus face a face. Apesar de não ter entrado fisicamente na terra prometida, Moisés cumpriu plenamente seu chamado: preparar o povo e a liderança para possuí-la. Sua vida é marcada por fé diante do impossível, obediência mesmo sob risco de morte, humildade sendo lembrado na Bíblia como o homem mais manso sobre a terra, Números 12:3. O legado de Moisés ecoa até hoje. Ele moldou a identidade de Israel como nação de Deus. Sua lei serviu como base para sistemas jurídicos e morais ao longo da história. Seu exemplo inspira gerações a perseverar no chamado divino, mesmo diante de desafios esmagadores. A Escritura resume sua grandeza assim: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Deuteronômio 34:10. Moisés encerrou sua jornada não como um homem derrotado, mas como um servo fiel, cuja vida foi um reflexo de que a verdadeira terra prometida está na presença de Deus. Se essa história tocou o seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu comentário e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus.